Ei, você? Seu texto está travado, sem força, parecendo arrastado? Às vezes o problema não é o que você escreve, mas as palavras que você insiste em manter. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 palavras que você pode, aliás, deve eliminar do seu texto o quanto antes e porque elas só te atrapalham. E antes de irmos direto ao ponto, eu peço encarecidamente o seu like, a sua inscrição, o seu comentário. Ativa o sininho das notificações porque todo dia tem 2 vídeos novos com conteúdos similares a esses para dar aquele upgrade maroto na sua escrita e para que o algoritmo do YouTube recomende esse conteúdo para mais e mais pessoas que vão se dar muito bem ouvindo essas dicas. Então, vamos direto ao ponto. Antes de mais nada, uma reflexão. Por que cortar as 10 palavras das quais vamos tratar aqui nesse vídeo? Olha, boas histórias não são só feitas com boas ideias, mas com palavras bem escolhidas. Palavras desnecessárias pesam o texto, tiram o ritmo e abafam a emoção. Cortar o excesso é como afiar uma faca. O texto fica mais preciso, direto e envolvente. Então, sem enrolação, vamos conhecer essas benditas 10 palavras que devemos evitar. Palavra número 1, muito ou bastante. O principal problema é que os significados podem soar vagos ou até mesmo exagerados. Um exemplo bem básico é: ela estava muito triste. Corte para ela estava devastada. Ou seja, substituindo por palavras mais específicas e mais fortes, o texto ganha uma roupagem mais diferenciada, mais interessante e mais fluídica para que o seu leitor consiga fluir melhor a leitura e entender melhor e expressar o sentimento de maneira mais coesa e sólida. Palavra número 2, um pouco ou um tanto. O principal problema é que elas enfraquecem a frase. Um exemplo básico: ele estava um pouco bravo. Troque para ele estava irritado. É bem mais direto, é bem mais interessante e torna o texto mais coeso. Uma dica aqui para vocês: ou está ou não está. Meias emoções não convencem. Esse negócio de ficar meio bravo, de ficar meio triste, esse negócio de meio, 3/4, 1/8, não, ou é ou não é. O seu leitor, ele não vai se comover quando acontece, por exemplo, algo ruim com um personagem que ele gosta e você descreve: ele ficou um pouco triste ou meio triste. Não, seja mais incisivo, seja mais... trabalhe com mais precisão nas palavras e tenho certeza que os seus textos vão transbordar de elogios dos seus leitores. Palavra número 3, começava a ou estava fazendo. Primeiro, o problema principal, essas palavras enrolam a ação. Um exemplo bem básico é: ele começou a correr. Coloque para ele correu. Use verbos diretos sempre que possível. Isso encaminha o leitor na direção que você quer que ele vá, que ele vai entender o caminho bem mais rápido, ele vai pegar ali as dicas, as pistas no seu texto bem mais rápido, ele vai fruir melhor e vai entender, vai ser direcionado de maneira mais precisa no seu texto e não vai ter dificuldades. Seu livro não corre o risco de ser chato ou entediante quando você é mais direto e quando você direciona o leitor pelo caminho das pedras, ao invés de deixar ele no mato sem cachorro. Palavra número 4, de repente. O principal problema é: se o texto for bem escrito, o de repente já vai estar no ritmo da ação. Primeiro lugar, você tem que mostrar a quebra. Não diga de repente.
Você tem que fazer ali, pegar a cena e trabalhar ela do modo que aquela entrada brusca ou aquela situação esdrúxula que vai acontecer ocorra de maneira natural ali, com ali uns pequenos detalhes que você pode colocar ali nas passagens entre o diálogo, descrever coisas que estão acontecendo no fundo ali, onde os personagens estão conversando cá na frente, lá no fundo está acontecendo alguma coisa. Então, existem várias maneiras de você inserir uma situação brusca em cena, e com de repente você não vai conseguir. Palavra número 5 ou palavras número 5. Todas as palavras que terminam em mente. Obviamente, claramente, extremamente, totalmente. Bem, você já entendeu. Evite todas as palavras que terminam com mente. Primeiro, o principal problema, elas são redundantes. Se for óbvio, o leitor já entendeu. Elas enfeitam sem necessidade. Exemplo, obviamente ele estava com raiva. Se você já detalhou, se aconteceu uma situação que enfureceu o personagem, você não precisa usar esse obviamente ele estava com raiva. Confie no seu leitor, não subestime a inteligência do seu leitor. Ele vai entender. Ele vai entender com o tempo até quem que está falando, sem você marcar os diálogos. Se você der um estilo de fala para um personagem, com o tempo o leitor nem vai precisar daquele disse ele, disse ela e de nenhum tipo de verbo dissende ou passagem de narrativa que denote qual personagem está falando. Com o tempo, se o seu texto for bem escrito, você não vai precisar desses enfeites. Outro exemplo aqui, ela estava completamente sozinha. Troque para ela estava sozinha, não precisa desse completamente, porque o leitor já entendeu. Vamos supor que essa personagem aqui, ela sobreviveu a um apocalipse zumbi. Aí ela acorda, sei lá, igual o Rick do The Walking Dead no hospital, não tem ninguém, pelo menos ninguém vivo, né? Nem mesmo zumbi, por exemplo. Vamos supor que os zumbis estão de fora do prédio. Ela acorda e ela vê que ela está sozinha, não tem barulho nenhum no prédio. O único barulho que ela escuta é os que ela faz. Então, ou seja, o leitor já vai entender, dependendo do contexto e do ambiente. Isso aqui foi só um contexto básico que eu passei para vocês entenderem, que em situações que não precisam desse completamente e nenhuma dessas outras palavras que terminam em mente. Existem termos muito mais interessantes para usar. E um conselho, sempre que vocês encontrarem uma palavra interessante num livro, ou que vocês não saibam o significado, anotem e joguem no Google, no ChatGPT, para vocês entenderem e enriquecer mais e mais o vocabulário de vocês. Palavra número 6, coisa. Por que evitar? Porque é uma palavra vaga e sem personalidade. Prefira nomear exatamente o que é, seja um objeto, um sentimento, uma situação. Ou seja, o importante é o nome que se dá à coisa. Aí que tem um exemplo básico. Ó. A coisa me chamou sua atenção. Em vez disso, troque. Ó. O diário antigo na mesa chamou sua atenção. Olha o tanto que é mais instigante. Aí o leitor vai pensar, o que tem nesse diário aí? Um segredo milenar? A receita da imortalidade? O elixir da vida? A confissão de um crime? Seria ali uma história mirabolante do passado? Ou seja, com isso, só com uma coisa básica como essa já dá para instigar e muito o leitor sobre o que é o conteúdo desse diário. Palavra número 7, tinha ou havia em excesso. Por que evitar? Deixam a narrativa passiva e sem ritmo. Prefira o pitch, ao invés disso, usar verbos que mostrem, verbos de ação que mostrem a cena. Um exemplo bem básico aqui, ó, havia um barulho estranho. Isso aqui está muito vago, ó. Como tornar a coisa mais interessante. Um barulho estranho ecoou pelo quarto. O que é esse barulho? É uma aparição? É o gato que derrubou um perfume na penteadeira? É um rato? Sei lá, é um troll? Ou seja, cai no mesmo exemplo aqui, ó, da palavra anterior, coisa, ou seja,
existe uma maneira de instigar muito mais o seu leitor e transformar seu texto, que são simples palavras, em algo mais rico, mais interessante, mais imponente até, mais e menos redundante possível, né? Palavra número 8, talvez, quem sabe, ou pode ser que. O principal problema, deixam o texto indeciso. A dica que eu dou para vocês é: use com propósito para criar dúvida em personagem, mas evite na narração. Ou seja, tem palavras que não precisam ser cortadas completamente, mas use com moderação. Se for dentro desse contexto para criar dúvida no personagem, se o personagem estiver duvidando de si mesmo, duvidando de outra pessoa, mas evite na narração. Use mais no contexto do personagem, talvez nos pensamentos do personagem, mas evite isso, evite às vezes usar a narração para falar pelo personagem. Deixe que o personagem fale por ele mesmo, com os pensamentos, com as falas dele, com as ações, com a fisicalidade dele. Ou seja, existem várias maneiras de você criar dúvidas, criar situações instigantes nos personagens e nos leitores. Mas com talvez, com quem sabe, com pode ser, fica uma coisa meio lé com cré, não vai e nem vem, né? Palavra número 9, na minha opinião, ou eu acho que o principal problema é que se você está narrando em primeira pessoa, já sabemos qual é a sua opinião, ou seja, porque a narração é a voz do personagem, se for em primeira pessoa, os pensamentos é a narração, os pensamentos do personagem é a narração, tudo na narração faz parte, de alguma maneira, da opinião do personagem. Agora, se for em terceira pessoa, mas mesmo se for em terceira pessoa, ainda é um problema, porque você pode usar outros termos, né? Muito mais enriquecedores, né? Cortar essas expressões e ir direto ao que o personagem pensa seria mais interessante. Você pode usar o creio eu, ou na minha concepção. Ou seja, existem mais termos muito mais ricos do que na minha opinião ou eu acho que, né? Palavra número 10, parecia. Por que evitar? Enfraquece afirmações e cria distância. Como usar? Prefira mostrar diretamente a impressão ou a ação. Um exemplo básico: ela parecia cansada. Olha, tanto que vai ficar melhor se fizermos assim, ó. Seus ombros caíam e os olhos mal se mantinham abertos, ou seja, demonstra que a personagem está exausta, está fadigada. E existem várias outras maneiras de demonstrar cansaço no personagem. Pode pôr os pés dele estavam arrastando, ou o semblante dele era de alguém que ficou 1 ano sem dormir. Existem várias maneiras de demonstrar cansaço e outros tipos de condições que o personagem pode adquirir durante a narrativa. E galera, um último aviso para vocês antes de a gente encerrar. Vocês não precisam eliminar 100% dessas palavras. Às vezes elas servem ao ritmo, à voz do personagem, a maneira do personagem falar, e se for um personagem mais simplista, muitas dessas palavras são simples e encaixam muito bem com um determinado personagem. Às vezes pode usar no contexto de ironia, mas use com intenção, não por hábito e não por vício de escrita. Elimine vícios de escrita, que seu texto vai ficar mais e mais rico. Então é isso, galera. Meu muito obrigado por vocês terem assistido. Comenta aí se esse conteúdo fez sentido para você. Se você puder deixar o like aqui no canal, ó, já tem poucos vídeos, o canal está iniciando, é o start, mas todo dia tem 2 vídeos, eu estou postando 2 vídeos por dia, todo dia tem conteúdo novo, tem vários
várias e várias dicas para vocês, para dar aquele upgrade na escrita de vocês. Então é isso, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, seu comentário. Tem vários outros vídeos aqui com outras dicas, criar diálogos, você quer saber onde você está errando no seu texto, como começar seu livro. Aqui nesse vídeo eu te explico por que a reescrita é importante, sobre criar personagens inesquecíveis, ou seja, vem muito mais por aí. Futuramente eu tenho um projeto de escrever um livro, fazer uma saga, escrevendo um livro na prática, mostrando para vocês muito do meu processo criativo. E é isso, galera. Meu muito obrigado, deixe seu like e até o próximo vídeo. Falou!